Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Hoje é dia 8 de janeiro, quarta-feira do tempo do Natal, depois da Epifania. O evangelho de hoje é Marcos, capítulo 6, versículos 45 a 52. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então subiu com eles na barca, e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Neste evangelho, Jesus anda sobre as águas. Na dificuldade da travessia, os discípulos estavam cansados de remar porque o vento era contrário. O Senhor revela de modo misterioso a sua presença ao grupo de seus seguidores. Jesus estava rezando no monte, mas desce para ajudar os discípulos a chegar até outra margem. Vai até eles caminhando sobre as águas. Na tradição do Antigo Testamento, apenas Deus poderia caminhar sobre o mar, pois somente o próprio Deus teria poder sobre as forças da natureza. Os discípulos tiveram medo, gritaram e só reconheceram Jesus quando ele subiu na barca e lhes dirigiu a palavra. O autor sagrado justifica suas reações. O coração deles estava endurecido. Os discípulos, que ainda não haviam compreendido a multiplicação dos pães, ficaram espantados com o Senhor Jesus, que caminhava sobre as águas do mar. Deus abençoe todos os que nos acompanham. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.